Duas senhoras gaúchas que se encontram, diz uma senhora gaúcha pra outra. Mas barbaridade, tchê! Mas que tal te vai? Diz a outra, mas eu vou louca, é linda, querida. Você sabe que em Paris... O quê? Você teve em Paris? Mas tive em Paris, estava uma beleza Paris esse ano. Realmente espantoso Paris. Paris estava bom esse ano, estava uma beleza Paris esse ano. Ó, assim tem gente de Bagé. Mas nós temos aqui em Porto Alegre muito antes da Europa de noite, redenção de noite. Passa desarmado ali e pisa na festa. É bom até a gente ir com a roupa de ordem embaixo. E em ordem. Aí sabe por que, meus amigos, o striptease realmente é uma coisa impressionante. E perguntariam, o que é o striptease? Ora, em resumo, striptease é o próprio resumo. Não é? Eu, nesse momento, não quero parecer modesto, mas eu vou fazer uma pequena demonstração. Isso aqui não é barriga, meus amigos, isso é peito caído. Show de Carlos Nobre no Cine Imperial em 1960. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Eu vou gargalhar, hein? Carlos Nobre. Um nome, uma figura, uma grande gargalhada. Com esse enredo, em 1988, a Escola de Samba Império da Zona Norte homenageou o grande humorista, jornalista, escritor e seresteiro Carlos Nobre. Nome artístico de José Evaristo Villa-Lobos Júnior, que a cidade de Guaíba viu nascer em 7 de abril de 1929. Talentoso para fazer rir ou chorar, Carlos Nobre sabia, como poucos, mexer com os corações de ouvintes, leitores e telespectadores. Consagrou-se na Rádio Gaúcha e também na TV, além do jornal. Atuou aqui e no Rio de Janeiro, onde integrou o elenco de comediantes da TV Excelsior. Ele era a figura central do programa de auditório Campeonato em Três Tempos, onde se fazia humorismo com o futebol. E ele interpretava o Greminho, homenageando o tricolor e fazendo Grenal com o colorado Fábio Silveira. O Arquivo Gaúcha de hoje recupera algumas homenagens prestadas ao grande Carlos Nobre, falecido em 16 de dezembro de 1985. Foram momentos vividos na madrugada da Gaúcha, sob o comando de Jaime Copstein, o criador do Gaúcha na Madrugada, que ele depois ampliou para Brasil na Madrugada, em transmissão externa, direto do tradicional restaurante Copacabana, onde até hoje existe um recanto dedicado à incomparável figura de Carlos Nobre. É com homenagens e lembranças do Nobre, por intermédio de seu grande amigo Jaime Copstein, que hoje acontece o nosso Arquivo Gaúcha. 16 de dezembro de 1995. Bom dia, amigos. Nós estamos iniciando esta audição especialíssima de Brasil na Madrugada do restaurante Copacabana, em frente à Praça Garibaldi, numa homenagem comovida, enternecida, eu diria, mas alegre, à memória de Carlos Nobre. Aliás, anteontem, quando eu falava com sua viúva, a Virgínia, eu dizia o seguinte: nada de tristezas, porque o Nobre não era um homem chato, era pelo contrário, um sujeito alegre, maravilhoso, e portanto não há por que haver tristezas na sua relembrança. Jaime Copstein. O Carlos Nobre era uma figura maravilhosa, tá? Era um homem alegre, era um homem generoso, inclusive com os colegas. O Carlos Nobre falava desde do porteiro, aí quando ele entrava na rádio, até o diretor com a mesma, digamos, com a mesma disposição, né? Ele não fazia uma diferença entre uma pessoa e outra. Eu conheci o Carlos Nobre quando ele apareceu como solteiro, inclusive antes até de namorar a Virginia, que era a nossa radioatriz lá na Gaúcha, aquela amizade que nos ligava desde os tempos que ele era cantor. Inclusive ele fez uma coluna até com o Gaúcha na Madrugada que eu tinha começado. De forma que a morte dele foi sentida por mim como uma pessoa da minha própria família, né? Ele apareceu como cantor. E era um belo cantor, por sinal. E ele fazia um programa chamado Ontem ao Luar.
que era apresentado pelo Roque Araújo Viana, e o Nobre interpretava aquelas canções tipo Francisco Alves, Carlos Galhardo. E num determinado momento, o Maurício, que era um gênio em matéria de rádio também, o Maurício decidiu trazer um programa humorístico de grande sucesso no centro do país, que era o campeonato de futebol. Era uma caricatura ali, uma mulher de voz muito bonita, né? Que era a Tossa, era a Miss Copa, enfim. E depois, então, cada clube tinha um ator característico, né? Isso se fazia no Rio de Janeiro. E o Maurício comprou aquele programa e pediu pro Nobre para fazer a adaptação ao Rio Grande do Sul. Campeonato em 3 tempos, que a Miss Copa era a Leonor de Souza e o apresentador era o José Belia. Só que o programa saiu dali para as mãos do Nobre e ficou muito mais engraçado do que era o programa original lá da Rádio Nacional, ou da Rádio Tupi. O Nobre simplesmente botava o script do Rio fora e fazia um novo dele. E aí o Maurício percebeu o talento do Nobre como humorista e o colocou ali, né? Ai, olha só quem tá aí. O griminho do meu coração. Ai, me desculpa, diz que eu sou gaveta e me desarruma todo, vai. Ai, coisa mais bonitinha. O meu gatinho. Sabe que você, apesar de muito tempo, continua lindo. Lindo, mas um pior que mulher de malandro atualmente. Mulher de malandro? Eu tô apanhando 2 surras por semana. Miss, isso cansa. Mas sabe, o cronista Larry Pinto de Farias, que também é candidato a vereador, disse que você vai melhorar. Vai atrás, Miss. Não acredito em promessa de político, Miss. Vai não. Mas apesar de tudo, você continua um amor. Acontece que o Chico Espina, que era um dos sócios principais do restaurante Copacabana naquela época, né, era também muito amigo do Nobre. O Nobre vivia lá no Copacabana, né? E eu também, né? Quer dizer, a gente saía do programa, ia para lá, ou antes do programa ia para lá. No fim de semana, quando não se trabalhava, a casa da gente era o Copacabana, né? Aquilo ali, o Copacabana, durante muitos anos, foi, digamos assim, o centro de encontro de jornalistas, né, boêmios. Ali, então, eram jornalistas de todos os veículos e emissoras de rádio, né? Então, nós fizemos, foram convidados os grandes amigos deles. Estou aqui cercado de amigos queridos do Carlos Nobre. Nós temos a Esther Castro, a Leonor de Souza, o Glênio Reis, o Fernando Colares acaba de aparecer. Eu tenho o Paulo Santos com o seu violão. E tenho também o Marquinhos, o tio Marquinhos da Soberana. Quer dizer, são todas pessoas que conviveram com ele. E daqui a pouco ainda chegarão mais pessoas aqui. Eu escolhi para a abertura deste programa uma autobiografia humorística que foi escrita pelo Nobre e foi publicada no livro Nobre, do Princípio ao Fim. E a autobiografia diz assim: nasci em Guaíba, AC. AC é antes do cheiro. Naturalmente antes que lá se colocasse a Borregari, a atual Rio Céu. Foi tal a minha emoção ao nascer que me faltaram as palavras. Daí porque só conseguira articular algumas, assim mesmo, sobre o tati-bitati. Mamã, papá, cocô, xixi, meses mais tarde. De Guaíba me mandei para Porto Alegre, onde vivo, por ser a cidade mais próxima, o que facilitará enormemente quando me mandarem de volta às origens, ou para mais longe. Quanto à minha idade, nada posso dizer, porque ela muda a cada instante. Casado, por isso mesmo, um filântropo, há 23 anos, sustento uma mulher que nem é minha parenta. Posição, nem para a esquerda, nem para a direita. Meu time do coração é o do Grêmio. Daí porque já tive um infarte. Mas sou tão gremista que se na hora de um Grenal no Beira-Rio vier do Rio de Janeiro, especialmente para passar 90 minutos comigo fora do estádio, a Sandra Breia... Senta aí, a Sandra, bem, aí eu assisto o videotape depois. Minhas cores prediletas,
a loura e a mulata. Grau de instrução? Nenhum. Sou absolutamente ignorante, apenas com algum instinto. O maior sonho da minha vida sempre foi escrever um filho, plantar um livro e ter uma árvore. Só não o realizei antes porque sou muito distraído. Bens imóveis, um automóvel. Ditado predileto: em terra de olho, quem tem um cego, errei. Coisa que eu mais abomino é o humor metido a intelectual. O humor é a arte do óbvio. Humorista é artista, hein? Só os simples herdarão o reino dos céus e se farão compreender por todos. Minha melhor piada, francamente, eu não sei. Porém, a de que mais gosto é esta entre a classe média. Meu bem, o caminhão do lixo está aí. E o marido responde, diz que hoje não queremos nada. O grande sucesso de Carlos Nobre realmente foi o Campeonato em 3 Tempos. E ele se referia ao elenco que participava do Campeonato em 3 Tempos com muito carinho. Nós fizemos uma entrevista, eu pessoalmente fiz uma entrevista com Carlos Nobre, alguma coisa como 10 dias antes da sua morte, e ele a isto se referiu. E se referiu especificamente a Esther Castro e a Leonor de Souza. Eu vou rodar o cartucho, o Vladimir roda o cartucho onde ele se refere a esse elenco. Vai daí, Vladimir. A Leonor de Souza, que era uma biscopa insuperável. Nós tínhamos o Bagé, que era feito pelo Paixão Cortes, ou então pelo Dimas Costa. Uma vez o Paixão deu um tiro no castelo, que nós fazíamos lá uma vez por mês, com 2 garruchas carregadas até, mas as garruchas cantaram no chão, tirou a rádio do ar, os fios da mesa da Leonor desabaram todos, branqueou 2 fios ao mesmo tempo, com um estorno, parecia que o teatro vinha abaixo. E as filas começavam às 9 da manhã, no castelo, para assistir o programa. Foi uma loucura realmente. O Greninho, o Fábio Silveira, de Saudade da Memória, J. Bronquinho, que fazia o Internacional. Embora fosse gremista. Nessa época não ficou gravação nenhuma, né? Não, infelizmente não ficou. Aí as referências carinhosas do Carlos Nobre, a Esther, a Leonor de Souza. A Leonor, minha querida, e Esther, nós estamos aqui nesse momento reunidos, relembrando até com alegria a figura do Carlos Nobre. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito, para que nós recuperássemos aqueles momentos tão felizes vividos ali no Edifício União, principalmente. Depois do Edifício União parece que as coisas naturalmente mudaram e aí nós não tivemos. Leonor. Inicialmente, meu boa noite para ti, para os teus ouvintes. Você, essa figura tão simpática, tão amável da madrugada, da nossa madrugada. O Copes, você falou bem, reviver os momentos com o Carlos Nobre. Eu já estou revivendo um momento muito importante. Aqui no restaurante Copacabana, e nós estamos nesse momento, eu estive com o Nobre quando foi feita uma homenagem a ele há anos passados, quando ele completou 50 anos, e quando foi inaugurada uma parte aqui do restaurante que leva o nome Carlos Nobre. Então, estando aqui nesse momento, junto com vocês, eu relembro aquele momento tão feliz em que o Nobre estava presente e inclusive foi feita uma fita de vídeo e há pouco a gente estava assistindo o Nobre cantando, encerrando inclusive o programa com a música do Lupicínio Rodrigues do Zé Ponte, e que eu continuo achando uma interpretação belíssima do Carlos Nobre, e não sei até por que ele não gravou, né? Mas eu estou feliz e em contato aqui com meus amigos, a Esther e o Glênio Reis e o Marquinho, o tio Marquinho, o famoso tio Marquinho, e tanta gente aqui, amiga, e recordando o Paulo, nossa, o Paulo tocando esse violão maravilhoso. E estamos aí. Vamos bater papo? Vamos conversar? Vamos bater papo. Ô, Esther Castro, as tuas recordações a respeito daqueles momentos maravilhosos? Pois não. Vividos lá no Edifício União, quando a Gaúcha era por lá. Exatamente, 13º andar. Mas em primeiro lugar, eu quero dar o meu boa noite para esse pessoal da madrugada que te ouve, que te curte, que te ama, viu, Jaime? Porque eu tenho muitas amigas que combinam, olha, vamos nos ligar, qualquer coisa importante que sair no Jaime, uma liga para outra. Então a gente passa a madrugada assim, né? Conversando. Mas eu quero dar meu boa noite com muito carinho, com muito prazer de estar aqui contigo. Eu fazia a Nega Creuza, como tu sabes.
Vamos não ver, perdia. vamos ver se nós não temos o Nobre para fazer a escada com a nega Creuza, que era na Rua do Vai e Vem, né? O programa Era um programa Rua do Mas Vai eu e tenho Vem. imenso prazer, eu tenho imenso prazer em conversar com a nega Creuza. Eu já fiz aqui. Ainda mais agora que eu casei com o Greminho é vice mundial. Já pensou? Eu quero saber onde é que ela tá, ela existe ainda. Onde é que tu tá, hein? Fala. Olha, eu não digo palavrão ti, porque o programa aqui é do Jamacopos. Mas ela é sempre convencida. Porque senão eu ia te mandar, tu sabe? Eu ia te mandar, mas não te mando que respeito as pessoas. E tem muita gente ouvindo nós e eu tô no respeito. Jaime. Olha o pato. Tá. A Creuza é muito desbocada, viu, pai? Aqui, Gudela. Eu lembro que naquele tempo tu era muito exibida. Tu botava a bunda pra plateia, pra todo mundo abençoar tua bunda. Ah, é? Tu era uma porcaria, fica tu sabendo. Nega boa era eu, sempre fui, fica tu sabendo. Isso era a Rua do Vai e Vem, os personagens, a nega Creuza. Campeonato de 3 tempos. O Campeonato de 3 tempos e mais a Miss Copa, que era a Leonor de Souza. Sabe o que ocorria, Copstein? Na hora, eu não sei o que acontecia, que na hora a gente improvisava, às vezes, alguma coisa ali, e que dava sentido à piada, e que fazia com que a piada voltasse a ter graça, porque de repente a censura cortava, às vezes, uma palavra que era justamente a graça da piada. O Nobre nunca usou, assim, palavrão, né? O humor do Nobre era um humor gostoso, assim, não tinha exageros, vamos dizer assim, né? Exato. Mas, sei lá, a censura, às vezes, por uma mínima coisa, uma coisinha de nada. Agora, A respeito de censura, tem uma coisa pra agora te contar. veja você, hoje nós, só mesmo homenageando o Nobre, que eu estou deixando de se falar em futebol dentro do Brasil na madrugada. Mas havia 1000 maneiras da gente tapear a censura, Não, né? nós tínhamos um censor, na época de 64, da Revolução, que sentava conosco e fazia com que nós passássemos o script todo, né? E nós passávamos, evidentemente, lendo um pro outro. Depois, quando ia pro ar, o censor voltava em desespero, né? O que houve o quê? Nós fizemos o texto. Resultado. Eles não sabiam que era inflexão, né? Não entendiam de humorismo, né? E depois, quando ia ao ar, então, aí era um pânico por parte do censor. Mas lógico, né? por isso que eu te disse, não entendiam nada de inflexão, né? Com relação a essa questão da ditadura, o Nobre enfrentava assim, tem uma frase que eu acho genial: penso, logo é melhor calar a boca. Vê que beleza. Penso, é melhor, logo é melhor calar a boca. Mas eu tenho agora o Fernando Colares, um dos grandes seresteiros da cidade, e junto com o meu querido Paulo Santos. Fernando Colares, o Paulo Santos de vez em quando fala, né? Bota o microfone para ver se ele consegue falar ali. Ele fala, ele tá falando ou não? Agora eu falo menos ainda. Uma vez eu me lembro de ter feito um programa contigo que dizia, porque o Paulo Santos, Te lembra disso? Meu violão falava mais por mim, né? Exato. Mas Carlos Nobre, tuas lembranças. É verdade, a gente tem que lembrar, né? Esses amigos assim que marcaram muito na vida da gente, como o Nobre, essas serestas que a gente, tantas serestas que a gente fez, aqui no Copa, na casa dele, lá na Tristeza. Então são coisas que até é uma tristeza hoje a gente pensar que não existe mais, né? Naquela época a gente fazia tanta coisa, né? Fazia tanta coisa de música. E o Nobre era um cara que, na medida do possível, dava muita força pra gente, para os profissionais, sempre falando, escrevendo a respeito do músico. Esse programa é transmitido pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre, na comando da Rede Gaúcha Sat, na qual se integram a Rádio Imembuí de Santa Maria, a Rádio Maratã de Santana do Livramento, Rádio Noroeste de Santa Rosa, Rádio Cepete Araju de Santo Ângelo, Rádio Salamanca de Quaraí e Rádio Comunidade de Veranópolis. E nesse momento eu tenho comigo a minha querida Virgininha, que é a viúva do Nobre. E a Virgininha eu conheci ainda nos idos de 48, quando eu, de repente, briguei lá na Rádio Farroupilha e fui trabalhar na Gaúcha da 7 de setembro. E a Virgininha era integrante do elenco de Rádio Teatro. Bom dia, minha querida Virgininha. Bom dia, gente. Esse microfone é diferente daquele, te lembra? Aquele é uns quadradões. Fala bem ele não pega como aquele, viu? Aquele era pendurado do teto, tu te lembra, né? Exatamente, tinha que baixar e levantar. Isso, aí se a gente se distraísse, batia com a cabeça naquilo ali, né? E ainda desmaiava, né? Isso que era um acidente de trabalho para a radialista, né? Bater com a cara no microfone. Né?
E eu, sabe, sempre se diz que por trás de um grande homem está uma grande mulher, né? É o que dizem. Eu sempre acho que é o lado, né? Eu acho que é o lado. Também é o lado, né? Eu não vou falar de outras coisas porque também aí já nós avançaríamos demais. Mas eu me lembro de uma frase que o Nobre te escreveu quando vocês fizeram 10 anos de casamento. E ele dizia o seguinte, mandava flores e falava: pelos belos 10 anos, proponho outros mais. Isso eu acho que é uma das mais bonitas declarações de amor que eu já vi um homem fazer a uma mulher, principalmente depois de 10 anos de casamento. 10 anos, gente, tem um pouquinho de tempo, tinha que ter depois de 20, de 30. E o que ele dizia depois de 20, depois de 30 anos? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Foi um casamento realmente feliz, porque foi cheio de contrastes, né? Graças a Deus. Quantas brigas? Muitas brigas, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Era mais ou era menos? Não, era menos. Era menos. Porque era muito difícil brigar com o Nobre. Porque... Não dava, ele brincava, ele ria, ele pedia 1000 perdões, ele jurava que não ia fazer mais. Ele foi fora de série. Ele tinha uns bilhetes famosos, né? Que ele te mandava, porque quando chegava atrasado em casa, como é que era aquilo? Conta pra nós essa vida pessoal do Nobre. Tem uma coisa, viu, Jaime? Ele chegava às vezes, não era sempre. Sim. Porque o Nobre foi um boêmio. Fala muito que o Nobre foi boêmio. Mas ele foi um boêmio, mas um boêmio no bom sentido. O boêmio, assim, de tomar sua cervejinha. O boêmio de ter uma roda de amigos, de cantar, de tocar violão. Ele gostava de cantar, né? Mas ele era, acima de tudo, um bom marido, um bom pai, um excelente marido, um excelente pai. Então, a última serenata era sempre pra mim, e quando ele chegava de madrugada, às vezes eu brigava com ele. Eu discutia. Então, aí vinham os bilhetes, 1000 perdões, tu me perdoa sempre. Aliás, eu vou te mostrar, aquela mesa que está ali, a última à direita, nós estamos olhando aqui, a mesa número 14, aquela era a mesa cativa do Nobre. A mesa cativa. Era ali que nós nos encontrávamos e falávamos e contávamos coisas. E ele era um homem extremamente espirituoso, aliás, ele foi sempre desde menino, né? Sempre. E tinha coisas assim, eu tive até recolhendo frases dele, viu? Tá? Por exemplo, Papai Noel não vem este ano, como a maioria ele também perdeu o saco, né? eu tenho aqui, porque eu tenho um flash do Nobre avô. Eu te explico porque aquela entrevista que nós fizemos, tenho a impressão que foi em dezembro mesmo de 1985, um pouco dias antes dele morrer. Eu estive lá na casa de vocês até gravando uma entrevista com ele. E ele tem uma referência aqui nesse cartucho 3 que o Vladimir já está lá, já está com ele pronto, viu? Em que ele termina falando na voz do seu neto. É uma voz que se ouve aí. Vamos ver, vamos rodar esse cartucho. Comecei em 51 como cantor. Na Rádio Gaúcha. A orquestra era do Marino. Essa voz que vocês estão ouvindo em fundo é do meu neto, já cantando. Pois era isso aí. No final ele me contava que tinha começado como cantor, né? Ele começou como cantor. Exatamente. Num programa, inclusive, que era apresentado pelo Rock Araújo Viana, que está aqui na nossa frente. Ele começou como cantor, mas não apresentado pelo Rock. Não, eu sei. Depois é que ele teve um programa com o Rock. Sim. Ontem ao Luar, e tem um outro nome que eu não me lembro. Mas o Rock pode dizer qual foi. O Rock daqui a pouco fará o quadro dele e falará a respeito do Rock. Você veio algumas vezes ao Copacabana com... Muitíssimas vezes. E aqui não ficava olhando assim pelos lados, pelos salões do lado, para ver quem é que frequentava? Tu não era ciumenta, hein? Não. Não é? Não. Um pouquinho, né? Um pouquinho? Mas não era ciumenta. Mas então por que ele tinha que pedir perdão todas as vezes que chegava atrasado em casa? Porque chegava com a octanagem um pouco elevada? Porque ele tinha consciência pesada, eu acho. Era por isso. O Nobrinho me contava hoje à tarde, contou para o Rui Carlos Osterman também, um episódio de uma questão de um conflito havia opiniões diferentes, tu e os dois guris, o Marcos e o Nobrinho, o Evaristo, né? Não, contra o Nobre, né? Hein? Era o Marco Antônio José Evaristo com o Nobre, exatamente, né? Depois eu ouvi ele contar. Eu disse assim, como é que tu vais acabar sozinho, né? Exatamente. Jamais estarei sozinho, porque sempre ficarei
ali com as minhas convicções, né? Isso é uma beleza. Ele é terrível. Ah, é? Jaime, ele chegava às vezes tarde, de madrugada, Sim. e não dava pra discutir, né? Então eu esperava pro outro dia de manhã. Aí de manhã eu dizia assim, bah, meu bem, que coisa horrível, tu chegaste tarde, tu fizesse muita coisa torta que eu não gostei. Ai, tudo era meu bem, né? Meu bem pra cá, meu bem pra lá. Meu bem, não briga comigo, eu te amo. Pronto. Que beleza aí. Não tinha mais que brigar. Muito obrigado, Virgínia. Você fica conosco toda a madrugada. Estamos transmitindo do restaurante Copacabana, um Brasil na Madrugada especial, em homenagem à memória de Carlos Nobre. Nós fazemos um intervalo para os comerciais e voltamos em seguida com a continuação de Brasil na Madrugada.